Olá amigos, como estão? Tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal do Nilton. Amanhã é dia de clássico, dia da Futebol do Porto Sporting, um jogo que eu considero decisivo dependendo das circunstâncias. Se o Futebol do Porto ganhar o jogo, acredito que terá uma mão colocada no título. Se o Sporting ganhar, as circunstâncias serão bem diferentes, o Porto entrará em pânico, já que todos falam da história do Farioli, que depois de estar a dominar o campeonato holandês com grande destaque, perdeu no último minuto, quando só precisava do empate para ser campeão. Antes de começar, relembrar-vos mais uma vez, extremamente importante, subscrevem o canal e deixem o vosso like. Será que o Porto está preparado para enfrentar um jogo de caráter decisivo? Eu digo de caráter decisivo para o Porto, porque em caso de vitória o Porto dá um passo extremamente importante para conseguir o título que tanto deseja. Se não conseguir a vitória, pelo menos não perder, continuará como líder numa posição muito confortável, mas terá que continuar a aumentar o ritmo no campeonato e melhorar as subições para ganhar a consistência que apresentou no início do campeonato. O Sporting, por sua vez, se ganhar, cria uma pressão enorme em virtude da historial que o Farioli tem em relação à época anterior no Ajax, e também agita as águas e mete o Benfica dentro da disputa do campeonato. Se o Sporting não ganhar, terá o Benfica a 2 pontos, o que quer dizer que o Sporting terá que preocupar muito com o segundo lugar que dá acesso à Liga dos Campeões. O Fogo Porto, que vem de uma derrota algo surpreendente frente a Casa Pia na última jornada, é uma derrota que mexe com a consciência da equipa, que alerta os jogadores se realmente eles estão em condições de ganhar uma equipa como o Sporting que vem de uma vitória difícil, conseguida no último minuto frente ao Nacional, um jogo que foi complicado e que agora na Taça de Portugal o Sporting teve que jogar 120 minutos para conseguir eliminar um Aves que está no último lugar da tabela classificativa no campeonato, mas que obrigou o Sporting a um esforço extra que veremos se não terá fatura no jogo da manhã frente ao Futebol do Porto. O Sporting teve uma semana extremamente complicada, digo complicado porque a situação do Holman nunca foi esclarecida a nível público. Quando o presidente do Sporting não veio à comunicação social esclarecer realmente o que passou, quando o capitão do Sporting fecha em copas e não quer abordar o assunto, isso quer dizer que alguma coisa está de errado no seio do Leão e que pode ser arrastada para dentro do campo e criar alguma destabilização na equipe leonina. No futebol é assim mesmo, no futebol as equipas têm que estar 100% focado naquilo que realmente interessa e não estar focado em situações que abalam com o espírito do grupo. Se o presidente do Sporting agiu mal em relação ao Ullmann, terá consequências frente ao plantel. Se o Ullmann agiu mal frente ao Sporting, terá alguma rejeitação perante os jogadores. É assim que funciona o futebol, por isso não vale a pena esconder as consequências, já que o futebol é um jogo de equipa e onde tudo tem que ser muito bem esclarecido para que a equipa consiga os seus objetivos. Em termos de jogo jogado, espero um jogo da mesma carisma que aconteceu na primeira volta nos Estádios de Alvalade. Vai ser um jogo intenso, vai ser um jogo tecnicamente muito disputado, vai ser um jogo que vai ter duelos intensos, vai haver muitos contactos. Isso terá que ter um árbitro que consegue controlar um jogo, um árbitro capaz de saber ler o que se passa realmente dentro do terreno do jogo, para que podemos assistir um bom espetáculo de futebol. É isso que se espera de duas boas equipas, das duas melhores equipas no campeonato neste momento, por isso será um jogo de alta tensão, tem que ser muito bem dirigido. Os prognósticos estão lançados, qualquer dessas equipas pode ganhar. Acredito que o Futebol Porto tem uma ligeira favoritismo, independente de ter perdido no jogo da semana anterior frente a Casa Pia, mas é líder, joga no seu reduto, frente ao seu público, num ambiente que vai ser fervoroso. Claro que vai defrontar um adversário difícil, o Sporting, que vem de umas jornadas, tanto em Liga dos Campeões como no campeonato, com vitórias e que, claro, dá alguma motivação. Os teus treinadores na divisão do jogo falaram muito do que se espera do jogo, nenhum deles assumiu o favoritismo. O Rui Borges a valorizar a prestação da equipa do Fogo Porto, o que é normal,
e o Farioli a destacar o Sporting no seu todo como uma equipa experiente, uma equipa de Liga dos Campeões, uma equipa que tem conseguido vitórias importantes, com maturidade, vice-campeão nacional, mas que acredita que a equipa preparou-se bem para ganhar um jogo de grande importância. Muitas pessoas têm falado no fator ofensivo da equipa do Futebol Porto, que não tem conseguido criar muitas oportunidades, que não tem conseguido ter os desequilíbrios necessários para marcar golos. Isso tem afetado, em termos de produção, a equipa do Futebol Porto. É um jogo que tudo pode mudar, é um jogo que vai mostrar o caráter dos jogadores, daqueles que realmente têm a personalidade de jogar um jogo desta dimensão, e vai, acima de tudo, favorecer a equipa que mostrar maior consistência, maior ambição e, acima de tudo, maior concentração durante os jogos e não desperdiçar as oportunidades que vão surgir. O presidente do Futebol Porto, Vilas Boas, deu favoritismo à equipa do Sporting. Para mim, isto é um erro. Para mim é uma declaração algo infeliz do presidente do Futebol Porto, que desvaloriza a sua equipa porque perdeu frente ao Alverca e dá o favoritismo ao Sporting, que ganhou ao Nacional a 1 minuto do término da partida e que ganhou o Aves para a Taça de Portugal no prolongamento. Em termos de análise, é uma declaração que se pode dizer sem fundamento. Gostaria de ver o Rui Borges com maior atitude em termos dessa declaração. Se o presidente do Futebol Porto acha que o Sporting é favoritismo, o Rui Borges só tinha que dizer: vou tomar esse favoritismo e vou assumi-lo durante o jogo, já que é a única alternativa que o Sporting tem no jogo da manhã, ganhar ou ganhar. Vou terminar com as declarações dos treinadores. Duas perguntas rápidas. Por um lado, que Porto podemos esperar para amanhã, para tentar não só reagir à derrota do último jogo e também voltar a ter a vantagem pontual na liderança da Liga? E por outro lado, muito rapidamente, mais uma vez, estádio do Dragão cheio no apoio à equipa para um jogo não decisivo, mas importante. No, it's Porto to expect. I think the same of always. A team with attitude, a team with a big spirit. With a desire to go on the pitch to approach the game with a front foot, and this is what we have done all the season and what we are going to do tomorrow as well. About the Dragao Full, I think it's a proof once again of the spirit of the desire of our fans to be with us, to really give us the right boost. I think last day after the match was already quite an important statement from all the supporters that were in the stadium for us to change really fast the page, and this one honestly helped us to approach this week with the right mood, and tomorrow of course they will play a key role with us on the pitch, to have the right energy, to have the right spirit, to feel the support in all the moments, and of course from our side we have a big responsibility to make the Dragao hot at the right moment. Sorte. Outra referência aos Farioli, estamos em direto para a Sport TV+. O senhor disse no final de Rio Maior que no dia seguinte, no treino do dia seguinte, queria a mesma energia, a mesma atitude, a mesma qualidade. Como é que foi a semana do Futebol do Porto? It was a very good week, very positive. The day after we had a friendly matches against the second team, a day off, and after we built our normal week, or let's say normal no, because we are not very used to have a clean week to prepare a game, but honestly very good attitude. The intensity on the training session has been really good. Even though sometimes the weather made our trainings not the easiest, but I think everybody really approached the week with the right mindset, and now of course the most important part is to transfer this one in the match of tomorrow, but again I have no doubt about this one. RTP. Boa tarde, Farioli, Diogo Monteiro para a RTP. Logo após a derrota com o Casa Pia, o seu presidente disse que o Sporting atravessa o melhor momento do que o Futebol Clube do Porto. Concorda com estas declarações? So I think the words of the president, if you read, sounds in a way. If you listen, I think it's
the context is a bit more articulated than this one, because I think in the words of the president there is first of all a statement about the reality of the two clubs. A club like Sporting that is coming from 2 times in a row being champion, with the experience and the budget of Champions League football, and us that we are a team that, a club that is rebuilding a certain process, a club that is working really hard to bring back Porto to where Porto belongs. And this is where we are. So I think in this case, more than to speak about the momentum is about the period where we are in, and after in the other side, I think also if we make like a small reality check, I think the 15th of July when we started the season, we all will play and sign with everything that we have to be where we are today. I mean, in a good position to compete for the league, qualified for the top 8, in the top 8 of the Europa League, and in the race as well for the Taça de Portugal. So in this part, I think we are exactly where we wanted to be, where we dream to be. We are, in my opinion, where we deserve to be, because I think every single point that we gain with a lot of effort and work from everybody. I already expressed my gratitude to the club for the work that they did in the 2 markets to really strengthen the team and make the team really solid and compact, and balancing all the position. And I think now we have all the tools to play our opportunities to compete in the 3 competitions, knowing of course the difficulties that we are going to face, the challenges that we are going to face. But again, we are all aligned and all in the same page about where we want to go, how we want to go, and especially who we want to be in the next few months. Mais preparado para responder de forma positiva aos desafios deste nível? Bom dia. Esse já estávamos momentos diferentes, é lógico, tanto de parte a parte, nós com algumas ausências também nesse jogo, lembro-me, mas nem foi muito por aí. Acho que apesar de tudo o primeiro jogo foi um jogo muito competitivo, muito dividido, podia dar para qualquer um dos lados, infelizmente deu para o Porto. Agora fases diferentes, equipas acho que mais identificadas com a ideia de cada treinador, mais competitiva. Nesse sentido, por isso acredito que será dentro daquilo que foi o primeiro jogo, um jogo muito competitivo, muito intenso, muito vivido, que seja um bom jogo acima de tudo, num ambiente que será claramente fervoroso, não tenho dúvida alguma também disso, mas acima de tudo que sejamos capazes de fazer um bom jogo, como fizemos na primeira volta, fizemos um bom jogo independentemente do resultado final. Só aqui esperar aqui 10 segundinhos, já agora que chegou ele. Já está. Boa tarde, Rui Borges, Rui Pedro Rocha, Sport TV. Pergunto se este é um jogo de capital importância para o Sporting, se em caso de derrota é quase hipotecar a possibilidade do tricampeonato. Por outro lado, se em caso de vitória coloca aqui uma pressão muito grande no Futebol Clube do Porto, até atendendo ao histórico recente do Farioli e da forma como perdeu o campeonato na época passada pelo Ajax. Obrigado. Não, penso que é um jogo importante, independentemente da diferença pontual no final do seu encontro, para um lado ou para o outro. Acho que é um jogo importante para ambas as equipas. Claro que já estamos num momento da época mais à frente, agora para mim, e já disse isso anteriormente, é um jogo importante, não decisivo, independentemente do resultado. Claro que é um jogo importante e nós temos noção daquilo que é a diferença pontual, independente daquilo que será o resultado para o nosso lado, mas não acho que seja um jogo que irá ditar quem será campeão, até porque ainda faltam bastantes jogos, já dei várias vezes o exemplo, não vou estar aqui a falar da época passada, que tivemos a muitos pontos, perdemos os pontos e felizmente não conseguimos ser bicampeões, por isso, jogo muito importante, dado que já estamos numa fase mais adiantada da época e do calendário, mas não decisivo. Olá, boa tarde, Carlos Albuquerque. Boa tarde. Vilas Boas disse que o Sporting atravessa um momento mais forte. Está mais forte do que o Porto? Há algum favorito, da sua opinião? Qual é o seu comentário?
Eu vou ser coerente com aquilo que eu sempre já dizia a época passada e digo este ano, quem está melhor é quem vai na frente, por isso quem está melhor é o Porto, porque é quem vai à frente do campeonato, leva a diferença pontual para o segundo. Acho que sim, dado aquilo que é a nossa classificação atual, são pela pontuação e pela classificação, são as duas melhores equipas no momento, com o melhor momento do Porto, porque assim o tem conseguido e assim o tem demonstrado. Agora, serão acima de tudo duas equipas motivadas e duas equipas super confiantes daquilo que é a nossa parte. Acreditamos muito naquilo que seremos capazes de fazer perante um bom adversário e não fugindo daquilo que nós somos. Bom dia, Mister. Já disse que não considera que este jogo é decisivo, mas pergunto-lhe se ainda assim, pelo peso competitivo e até emocional que tem, poderá ser um jogo, um momento-chave da época para este Sporting. E depois também perguntar-lhe sobre o Soares, até porque ele saiu visivelmente abalado com a situação do Barroin. Como é que foram estes dias dele? Se enquanto treinador também sentiu que teve que ter alguma palavra especial para com o avançado? Claro que não, tanto nós como os colegas, claramente não só ele, todos nós, é um momento difícil para o atleta em causa, independentemente de ser adversário, é um colega de profissão, mesmo não estando no duelo em si, que foi o caso do Luís, mexe com toda a gente, é um momento menos bom, triste, digamos, para todos, mas ele tem noção que infelizmente é o nosso trabalho e estamos todos sujeitos a algo menos bom a qualquer momento e não tem que se sentir culpado. Por isso foi muito uma palavra de conforto, tanto da nossa parte, até mesmo da parte dos responsáveis do ABS no final do jogo, perante o Luís também. De resto, sentiu motivado para fazer um grande jogo, um pouco amassado, natural, dos 120 minutos, mas preparado para aquilo que será a exigência do jogo de amanhã. E vocês, o que é que acham? Quem é o favoritismo a ganhar o Clássico da Manhã? Fogo Porto ou Sporting? Deixem as vossas opiniões. Claro que mal termina o jogo, estaremos aqui para vos dar todas as informações do jogo, com declarações, estatísticas da partida, ok? Forte abraço. A gente se vê depois do Clássico entre o Fogo Porto e o Sporting.